Gente querida, muito boa noite. Eu estou aqui com um documento muito sério, elaborado pelo procurador Felipe Jimenez, do Mato Grosso do Sul. O doutor Felipe Jimenez desfruta da minha confiança, é um douto, né, jurídico, um jurisconsulto. Então ele preparou um documento para nós encaminharmos para o presidente da República. Essa cartinha eu tenho que deixá-la disponível para você na internet, para você poder baixar, assiná-la e encaminhá-la para o presidente Jair Messias Bolsonaro. E aqui eu conto com duas coisas. Primeiro, que você compartilhe esse documento, que eu vou ler agora para você. E em segundo lugar, pessoal, o nosso site permanece fora do ar. Nós precisamos da contribuição de vocês para colocar de volta as nossas mídias, né, que não estão censuradas. No caso, o nosso site, grupob38.com.br. Mas para isso a gente precisa de ajuda financeira de vocês. Tá? Então é final de mês, né, final de ano praticamente. E não esquece então de colaborar, enviar qualquer valor aqui para o Pix, porque a maioria dos nossos canais conservadores de direita, pessoal, está desmonetizado. Somos todos, tá? Todos estão desmonetizados. Então eu conto com o seu apoio para que você possa ter acesso, baixar essa cartinha. Eu tenho que estar com o site de volta, né? E, enfim, tá bom? Me acompanha nessa leitura aqui. Senhor Presidente da República, nos termos dos artigos, então ele cita a Constituição, o Código de Processo Penal Militar, o Código Penal Militar, o Código Eleitoral, requeiro a instauração de investigação penal militar. Tá? Dr. Felipe pede uma investigação militar, tendo em vista indícios relevantes de violação da soberania e segurança nacional pela interferência estrangeira indevida no processo eleitoral por meio da terceirização do ambiente virtual de apuração dos votos da última eleição, né? Essa do dia 30 de outubro. Mas a carta vai ficando mais séria, pessoal, me acompanha. A coleta e apuração dos votos pela via puramente eletrônica tem séria dependência de recursos externos, contratados por meio de empresas terceirizadas, tá, que fogem ao controle da soberania nacional. Anota-se, inclusive, a possível hipótese de empresas condenadas por corrupção em outros países estarem atuando no processo eleitoral nacional por meio de pessoas interpostas. A natureza meramente eletrônica e digital de dados relevantes na definição do destino da República fragiliza o ato jurídico crucial da democracia, consistente na nomeação dos mandatários do povo. Então o doutor Felipe aqui diz, né, que é uma forma insegura você trazer personalidades estrangeiras para participarem do processo de voto no Brasil, inclusive algumas empresas que respondem criminalmente pelo mundo afora. Tá? Mas acompanhe essa carta, você tem que ter essa carta e divulgar isso para milhões de brasileiros que estão na frente dos quartéis. Eu próprio vou assinar também e vou encaminhar para o presidente Bolsonaro. Continua então o doutor Felipe Jimenez. A soberania é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, e aqui ele cita a Constituição Federal, cabendo ao comandante supremo das Forças Armadas defender a nação de interferências estrangeiras, inclusive agressões cibernéticas. De acordo com a Lei 13.000, né, que estabelece os órgãos da Presidência da República e que prevê a competência do Ministério da Defesa na política de defesa nacional, ele cita vários decretos, você vai lendo aí, tá? E aprova a doutrina militar de defesa cibernética, ele vai citando os capítulos, vai dando um embasamento jurídico. Ele diz o seguinte, que a publicidade de todos os atos da administração pública, de qualquer dos poderes, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, é fundamento da democracia expressamente previsto no princípio constitucional da publicidade, que eu já vim falando há muito tempo com vocês, o artigo 37. A publicidade consiste na compreensão pelo voto dos atos do administrador público. O povo tem que entender, não é isso? Tem que ter o domínio do voto. O serviço público de escrutínio de votos, de contagem de votos, típico ato de natureza jurídica de direito administrativo, não é direito eleitoral, gente. Para apuração da vontade majoritária, da maioria da população, no caso, não pode escapar o perfeito domínio cognitivo do povo. Né? O povo não pode deixar de fazer parte no processo de contagem dos votos. Tá? E aqui o doutor Felipe está falando direto com o presidente da República. A eventual utilização de instrumentos e meios eletrônicos não pode se sobrepor aos princípios fundadores da democracia presentes na Carta Constitucional. A restrição imposta pelo Serviço Eleitoral à ação de fiscalização da equipe cibernética militar, convidada pelo próprio agente eleitoral, somada aos indícios de operações erráticas no comportamento do software utilizado, apontam sério risco à soberania nacional,
Atenção, gente, tá? A investigação aqui requerida objetiva a apuração de eventual ataque cibernético típico em cenário de guerra híbrida e de terceira geração. Registra-se que a irresignação manifesta pelo povo, já notória em todo o mundo, decorre exatamente da falta de publicidade na apuração dos votos. Há evidente inversão do ônus da prova quando a controvérsia se dá na ação do agente público, posto que todas suas condutas devem observar rigorosamente os princípios da legalidade e publicidade, como é inerente a qualquer serviço público. O escrutínio de votos é serviço e ato de natureza administrativa e necessariamente vinculado, restando afastada qualquer hipótese de discricionariedade em sua execução. A observância da publicidade no ato jurídico é indispensável. A eventual exposição dos instrumentos não satisfaz a necessária exposição pública do próprio ato jurídico, consistente no registro, apuração e cômputo do voto. Então, pessoal, o doutor Felipe ele está deixando bem clara a necessidade dessa investigação por parte dos militares, não é? Com relação à publicidade dos votos e à participação do povo e não somente a apuração eletrônica dos votos. Continua. Apenas o exercício de votar é protegido pelo segredo, com o fim de garantir a liberdade de escolha ao votante, eu e você. Não se admite na democracia regime de poder do povo que seja negado ao povo a plena compreensão do escrutínio dos votos, ou seja, da contagem. A primeira e segunda geração de máquinas de votação eletrônica são rejeitadas nas principais democracias do mundo, exatamente porque não cumprem o princípio fundamental da publicidade no escrutínio dos votos. E aqui ele se refere à Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, né? A ausência de uma trilha de custódia material do voto, ou seja, nosso voto não é materializado, intrínseca nas urnas eletrônicas de terceira geração, essa urna de terceira geração já imprime o voto, fragiliza a segurança e controle do processo eleitoral, o que se agrava pela interferência de atores estrangeiros presentes no contexto a título de terceirização, gente. Tá? Empresas como a Oracle, como a Smartmatic e diversas outras, né? São terceirizadas e participam do nosso sistema eleitoral. Continua então Felipe Jimenez, procurador do Estado. A título de terceirização, dada a característica virtual do ambiente digital que permite interação fora dos limites da soberania nacional. Nesses termos, confiando no alto espírito patriótico de Vossa Excelência, requeremos a instauração de investigação penal militar, com base nos artigos, ele cita o decreto-lei aqui, do Código de Processo Penal Militar, artigo 142 e 145 do Decreto-Lei 1001 de 1969, Código Penal Militar, e ele cita diversos outros, tendo em vista indícios relevantes de violação da soberania e segurança nacional pela interferência indevida no processo eleitoral, através da terceirização do ambiente virtual, onde se processou a apuração dos votos da última eleição, atuando os investigadores militares sem restrições e com vista, inclusive, na conduta dos operadores internos do serviço público controvertido. Tá? Essa cartinha, vocês acompanharam a leitura aqui junto comigo, porém, o meu intuito é que você tenha uma cópia dela, assine, e nós vamos fazer um grande multirão. Ainda nessa semana, eu pretendo ter uma reunião aqui com o Dr. Felipe Jimenez, fazer uma live com ele. Fique ligado aqui no canal, nos ajude, divulgue essa cartinha, esse vídeo, né, que nós estamos pedindo ao presidente da República, com base, fulcro, né, nos ordenamentos jurídicos militares, que haja uma investigação sobre a interferência dessas empresas estrangeiras no sistema eletrônico brasileiro de votação e também na falta de transparência, na ausência do cumprimento do artigo 37 da Constituição, que é o princípio da publicidade. Se você compreendeu esse vídeo, por favor, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, eu leio todas, né? Divulgue essa carta, ela é importante para todos os brasileiros saberem que nós estamos pedindo direto a Bolsonaro, para que ele atue dessa forma, pedindo uma investigação de todo o processo eleitoral no Brasil, por meio dos militares, já que isso está mexendo com a segurança e a defesa nacionais. Tá bom, gente? Não se esqueça, para que você tenha essa cartinha, eu preciso voltar com o nosso site no ar. Colabore, porque nós precisamos da sua ajuda financeira para que eu possa desenvolver
melhor o meu trabalho junto a vocês. Tá bom? Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Grupo B38, orgulho de pertencer.